meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, eu sempre recebo todo mundo com esse sorrisão, né? E é sempre um prazer fazer live para vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto. Tô sorrindo, mas o assunto é muito, muito sério. Para vocês terem uma ideia da seriedade, vocês sabem que a cada 40 segundos ao redor do mundo tem uma pessoa que está tirando a própria vida? Pois é, enquanto nós vamos conversar aqui, muitas pessoas vão estar, infelizmente, cometendo suicídio. Então, muito dessa situação ruim a gente pode resolver através da fala, da conversa. E é por isso que a gente tem que conversar com os profissionais que entendem muito bem do assunto. Então, hoje eu vim bater o papo com um dos psicólogos mais conceituados de Paranavaí e da região noroeste, para vocês terem ideia, tá? O cara é bom mesmo, é fera no assunto e é por isso que eu vim bater um papo com ele. Eu tô aqui ao meu lado com o psicólogo William Santos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Ana? Prazer estar aqui. Bom, prazer também. Que bom que você está me recebendo. Sinta bem-vinda ao meu consultório. É ótimo. E, gente, eu sempre que eu falo com vocês, né, eu sempre coloco pessoas que realmente entendem muito do assunto, porque às vezes vocês vão em profissionais que são bons, mas não são tão bons, que não tratam tão bem, e aí muitas pessoas desistem de tratamento, mas o tratamento é importantíssimo, tá? Muitas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos sangrando, nós estamos tristes, e muitas pessoas vão deixando essa tristeza crescer, e conforme vai crescendo toda essa dor, toda essa angústia, toda essa aflição, sem um tratamento, sem uma conversa, muitas vezes ela pode se tornar em algumas doenças, e doença não tratada pode levar à morte. No caso dessas doenças emocionais, essas doenças psicológicas, né, mentais, elas levam ao que? A pessoa a cometer suicídios. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje com o William. William, me fala uma coisa, quais são os motivos que as pessoas têm para fazer uma coisa que é totalmente contra a nossa natureza humana? Porque o que a gente tem, a nossa defesa, assim, quando está próximo à morte, a gente faz alguma coisa para a gente não chegar perto dela. Isso é natural do ser humano. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio, a desejar se matar? Isso já é um passo muito ruim, mas a pessoa executar realmente, tirar a própria vida. Acho que o primeiro ponto a gente comentar assim é o que a Ana estava falando agora há pouco, desse dado que é muito pesado, né? De a cada 40 segundos um suicídio. Né? A gente não está falando apenas de uma estatística fria, mas de vidas, de famílias que são quebradas a partir disso, né? E quando a gente fala de suicídio, a gente tem que entender sempre um termo que a gente chama de multifatorial. O que é isso? Não tem uma causa exata. Muitas pessoas às vezes associam o suicídio com a depressão, e é muito comum mesmo. Mas ele também pode estar relacionado a uma bipolaridade, a um transtorno borderline, até a viuvez é um dos fatores muitas vezes de risco para o suicídio. Então não vai ter um motivo específico. Às vezes até a pessoa que toma um pé na bunda, ela não gosta daquilo e ela não tem estrutura para aguentar. A gente não gosta também, né? Mas a gente fica pensando assim, sabe, fazer alguma... Isso é do normal, das pessoas mais normais. Só que a outra pessoa, quando termina um relacionamento, ou sai de um casamento, alguma coisa, algumas pessoas se matam. E parece assim, nossa, que pessoa fraca, porque a gente tem essa mania de ficar julgando as pessoas e mal sabe que por trás daquilo, antes desse casamento, eu acho, terminar, existia uma predisposição a essa pessoa cometer o suicídio. Você já tá dando a resposta já. Ah, eu sou muito inteligente. É isso aí. A gente vai falar que existem dois fatores, os predisponentes e os precipitantes. Né? Predisponente é isso, todo mundo tem uma história prévia. E essa história começa às vezes desde a fecundação, em como essa mãe estava, já tem uma carga genética que é herdada, as primeiras experiências familiares, às vezes uma experiência de abandono, uma experiência de bullying na infância, de abuso, tudo isso já foi acontecendo antes e muitas vezes vai vulnerabilizando, fragilizando a pessoa. Então já tem um histórico. Aí de repente acontece o precipitante, que é a perca de um relacionamento, a perca de um trabalho, mudanças abruptas na vida que vem e já pega a pessoa na posição de vulnerabilidade. E aí é onde ela acaba olhando isso como uma opção. Então, se a gente for ver assim, o principal fator de risco para o suicídio é nós estarmos numa vulnerabilidade e a gente não conseguir sair dela ou se tratar.
Sabe aquele ditado popular de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Às vezes a pessoa tá lá triste um dia, 2, 3, e vai desgastando ela. E ela vai ficando cada vez mais frágil, cada vez menos tolerante. E daí quando acontece uma situação mais abrupta dessa, ela se desespera. E ela começa a pensar que o suicídio se torna a melhor opção. Como uma forma de alívio, de fuga. Uma das principais autoras brasileiras e mundiais que a gente tem sobre suicídio é a Karina Fukumitsu. Ela é uma suicidóloga. Nossa. E ela diz que a pessoa que comete o suicídio, lá no fundo, ela não está querendo a morte. Ela está querendo fugir de uma dor, fugir de um problema. Então o que ela quer lá no fundo é uma vida diferente. O que ela quer lá no fundo é um alívio. Mas no desespero, quando ela não vê mais perspectiva, onde ela não enxerga um outro caminho para poder lidar com aquilo, aí o suicídio é como se parecesse uma solução mágica. Ela diz até que é uma solução permanente para problemas temporários. Porque é uma situação ali que se você desse um pouco de tempo ou tolerância, um ano depois você olhar para trás e falar assim, nossa, a vida sorriu, como que as coisas estão melhores hoje, que bom que eu não fiz aquilo. Mas quando faz, se torna uma resposta permanente e não dá tempo dessa reorganização da vida, né? E você falou assim que pode ser vários fatores, mas um dos principais é o que? É o borderline, depois é a depressão, e aí são os fatores que fazem as pessoas cometerem um suicídio, né? O maior deles é qual hoje? A gente não vai ter assim um ranking exato. O que a gente tem existem vários fatores diferentes, desde, como eu falei, a própria viuvez, a depressão, borderline, bipolaridade, alcoolismo. São vários fatores que a gente vai vendo, né? que tem uma frequência maior nos casos de suicídio, mas não tem ali um ranking ou qual que é o específico. É sempre multifatorial. É sempre uma junção de coisas que pegam a pessoa e fazem ela chegar a esse ponto. Então, assim, a pessoa que tá agora em casa, que tá assistindo a gente, fala assim, puxa, eu tô triste pra caramba e eu não consigo levantar da cama, eu até dou sorrisos pras pessoas, aparentemente eu tô bem, mas eu não tô bem, eu tô mal pra caramba. Essas pessoas fazem o quê? Elas procuram ajuda de que maneira? Porque a gente tá aqui hoje pra tentar ajudar quem tá em casa, muito triste, porque o luto, às vezes, quanto tempo a pessoa deve ficar de luto até ela perceber que ela tem que procurar um psicólogo, tem que procurar ajuda antes dela ir para uma depressão, porque a depressão leve, até onde eu entendi, ela tem cura, porque a depressão é uma doença. Ela leve, ela tem uma cura, você pode lidar com ela. Só que se você não cuidar, ela passa a ser moderada. De moderada, ela passa a ser grave, e aí é que dá o problema. Ela é grave, ela vira uma doença muito séria, que é onde vem onde esses desejos de se matar, essa vontade, até onde eu entendi do que você falou. É isso ou tô errada? Aí vem essas vontades da pessoa se matar, por quê? Porque enquanto estava leve, a pessoa foi deixando passar. Não, eu suporto. Mas esse suporte, você não teve uma ajuda. E é isso que a gente quer dizer para você. Muitas pessoas hoje, talvez, possam pedir ajuda, procurar ajuda e não deixar subir esse nível de tristeza que vai virar doença séria, e doença séria leva à morte. No caso de doenças mentais, doenças psicológicas, a morte é o suicídio. Então, a gente está tentando hoje fazer com que as pessoas procurem ajuda o mais rápido possível, porque é através da fala que tem a cura. Eu tô errada no que eu disse? Não, tá certa. Na verdade, assim, hoje nós vivemos uma sociedade que ela fala muito do prazer, né? E quando a gente abre um Instagram, por exemplo, todo mundo é feliz nas redes sociais, né? Você se sente um bosta às vezes ali, porque todo mundo tá tão bem financeiramente, todo mundo tá tão feliz no amor. Todo mundo tá crescendo, se realizando, nossa, né? E você tá ali lascado. Exato. Aí você fala, eu sou a pior pessoa. Então a gente vive numa sociedade que traz a tristeza como uma coisa avassaladora, uma coisa que a gente não pode sentir mais. E até certo medida, se sentir triste é saudável, é humano, é necessário. Se a gente vivesse só feliz, a gente fazia tanta cagada, gente. Porque a felicidade ela é expansiva. Quando a gente tá feliz, a gente não pensa muito no que a gente fala, no que a gente faz, a gente só vai indo. A tristeza não, ela nos convida a retrair, a processar, mastigar as experiências, a reorganizar. Então a tristeza ela tem uma sabedoria. É um convite a elaborar coisas internamente. Mas ela dói. Dói. Né? Mas dói. A fuga da dor é causadora de dor. Então, mas será que as pessoas elas não começam a ficar assim aflitas e angustiadas porque essa dor às vezes começa a incomodar? É justamente a gente temer a dor e tentar fugir a todo custo que vai fazendo com que ela vai gritando cada vez mais alto.
Né? Então, até certa medida, a gente sentir uma tristeza, ou um dia a gente não querer muito levantar da cama, ou às vezes até a vez ou outra, numa situação abrupta, a gente pensar na morte, é humano. Agora, quando isso vai se tornando frequente, repetitivo, quando a gente começa a empurrar essa dor com a barriga pra frente e encontrar formas de mascarar, e daí tem gente que mascara assistindo TikTok o dia inteiro, tem gente que mascara fumando, tem gente que mascara se drogando, alcoolizando, só festando o tempo todo, se enfiando no trabalho. Tem várias formas que a gente encontra pra fugir da dor. Ali é onde cada vez mais ela vai aumentando. Igual uma ferida que a gente não limpou e não permitiu a cicatrização, e ela vai pegando bicho, vai inflamando, vai piorando. A dor é igual. Ela convida a gente à escuta. E quando isso vai acontecendo, a Karina Fukumitsu vai falar do que ela chama de um processo de morrência. O que é o processo de morrência? É, a gente vai meio que morrendo aos poucos. A gente vai meio que perdendo o brilho da vida. De repente eu tô aqui e eu não me sinto mais tocado para essa experiência de estar aqui. Eu tomo um café e nem sinto o gosto desse café. Eu tô aqui numa experiência legal. A gente vai banalizando a vida. É só mais um dia, é só mais uma segunda-feira. É só mais um encontro com esse amigo. E a gente já não tá degustando, experienciando. Porque lá no fundo a gente tem medo de sentir. Porque sentir também envolve sentir a dor. É quase que uma faca de dois gumes. Eu tento bloquear o sentir da dor, mas sem perceber eu bloqueio o sentir também do prazer. Então a gente vai vivendo meio num sonambulismo acordado, meio como cadáveres de pé, empurrando. E ali é onde realmente a coisa se torna preocupante. E nessa hora, não tem jeito, a gente precisa de ajuda. Ajuda psicológica, porque existem questões mal elaboradas que estão me contaminando a minha presença, impedindo a minha capacidade de sentir, perceber a realidade de maneira mais pura, mais realista. Porque uma pessoa depressiva, por exemplo, que a gente está usando, tudo que ela olha, ela sempre olha o copo meio vazio. Tudo que ela olha, ela sempre olha para o negativo, porque ela está contaminada por experiências negativas anteriores. Então ela precisa do apoio psicológico e também do psiquiátrico. Porque muitas vezes a pessoa está tão no fundo do poço que ela não consegue escalar sozinha. E a medicação ela vem para dar esse up, para facilitar essa plasticidade cerebral, para a pessoa conseguir ressignificar a própria história. Né? Uma das coisas que a gente pode fazer numa situação dessa de urgência também é o CVV. Viu falar do CVV? Não. CVV é Centro de Valorização à Vida. É um número gratuito, é um 188. São profissionais bem capacitados, já ouvi falar muito bem em vários lugares diferentes sobre eles. Isso é para pessoa que não quer sair de casa e não quer procurar ainda uma ajuda, então ela procura esse... Ela está ali ela tá naquele em casa, momento ela pode de ligar dor. para esse CVV, que é qual número? 188. E ali são pessoas capacitadas, treinadas para poder escutar, acolher. Um cliente uma vez me falou que ele ficou mais de 3 horas numa ligação com a pessoa que acolheu, que amparou. Aí essa pessoa aconselhou ele a procurar terapia e ele começou. Né? Então, numa situação de crise, o CVV, 188. Passou dessa crise inicial ali, é a terapia, o psiquiatra, para poder ofertar esse apoio para você conseguir sair dessa situação. E ó, gente, muitas pessoas não procuram ajuda psiquiátrica porque fala assim que as outras pessoas vão achar que ele tá doido, que ele tá louco. Ah, você é louco. Então, por preconceito, a pessoa não se cuida. Só que psiquiatra, psicólogo, não é porque você está louco. Todo mundo tem uma doença. Já pensou uma pessoa que está com câncer não procurar uma ajuda porque a outra pessoa vai falar assim, ai, que chato ela ter câncer. Gente, você não tem que pensar no outro, você tem que saber que você tem um problema, uma doença, e essa doença tem cura, ela tem uma ajuda e você vai se sentir muito melhor, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, você tem que parar, a gente tem que quebrar esse tabu. Essa coisa de a outra pessoa, eu tô indo no psicólogo, eu sou louco, eu tô isso. Eu preciso de remédios. Eu tenho, às vezes, uma doença, eu tenho um borderline, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma depressão, eu preciso de ajuda, eu tenho uma doença. Nós vamos falar, eu não trabalho só no Setembro Amarelo. Eu falo o ano inteiro sobre as doenças mentais, tá? Então nós vamos falar com psiquiatras também, vamos falar a fundo sobre borderline, sobre ansiedade, sobre algumas síndromes que muitas pessoas têm, às vezes nem sabem que tem, então nós vamos falar mais ou menos o que elas estão sentindo, que muitos vão procurar ajuda através do nosso programa. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é contribuir para ajudar alguém, alguma pessoa que está aí nesse momento nos assistindo. Tem pessoas que já saiu do vídeo, não vai assistir porque ela está mega feliz por fora e mega feliz por dentro. Agora, aquelas pessoas que só estão felizes por fora, mas por dentro estão sangrando, ou aquelas pessoas que já realmente já estão muito tristes, mas ainda não procuraram ajuda, gente,
procurem ajuda. É através da fala que vem a cura, é através de tratamento que você vai ter uma vida muito melhor. E essa dor que você está sentindo aí, ela pode ir embora, ela pode passar. Esses pensamentos suicidas que de repente você tem, uma hora ou outra, eles vão embora e você vai viver melhor. Isso não é maravilhoso? Procure ajuda, não é assim? Sim. Além do 188, caso você não queira vir aqui, você está na sua casa, o William já deu a dica, 188. E muitas pessoas também falam uma coisa que é muito difícil de ouvir, que é: a pessoa tá assim que ela tem falta de Deus, vai para a igreja que ela se cura. Eu, na minha opinião, vou perguntar até para o William isso, na minha opinião, a igreja ajuda sim, a fé sempre nos ajuda. Viver sem fé é mais difícil do que uma pessoa que vive com fé. Porém, se a igreja ajudasse, quando chega no nível da doença, padres não tiravam a própria vida, pastores não tiravam a própria vida, pessoas de todas as religiões, todas as crenças e líderes que estão sempre em contato com a Bíblia, ou com o Corão, ou com o que eles acreditam como um Deus maior, não tiravam a própria vida. E tiram. Por quê? Porque chegaram nesse nível da doença que chegou, e aí é procurar ajuda mesmo, procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo, entende? Então, a igreja é importantíssima, a fé é importantíssima, mas uma coisa é a doença e você procurar uma ajuda realmente que vai ser eficiente junto com outras situações, como a igreja, a academia. Não é assim, William? O que você acha como profissional? Eu estou falando de uma forma leiga, mas você é o profissional. Um dado importante que você está trazendo, e tem uma estatística que embasa isso, é que o que os dados mostram uma pessoa que teve depressão uma vez, se ela não tiver um tratamento eficiente, ela só meio que amortizar ali a situação, empurrar com a barriga, ela tem o dobro de chance de ter uma segunda vez. E se ela teve uma segunda vez e ela não teve um tratamento eficiente, ela tem 4 vezes chance de ter uma terceira vez. E isso vai aumentando assim exponencialmente. Então, o só empurrando a depressão sem realmente tratar ela é muito perigoso mesmo. E quando a gente fala dessa questão espiritual, a gente não pode perder de vista que todos os estudos atuais têm que o ser humano é um ser bio, psico, sócio-espiritual. A gente tem 4 dimensões. Eu tentar trabalhar, por exemplo, psicológico aqui na minha clínica, mas sem incentivar o cliente a fazer uma atividade física, cuidar do hormonal, ou ir num psiquiatra, cuidar do bio, não resolve. Cuidar do biológico, do psicológico, mas sem cuidar do sócio, ou seja, as relações que a pessoa troca, os círculos que ela está inserida, ela não vai ter melhor, ela tem que transformar isso aqui. E tratar desses 3 sem, às vezes, cuidar do espiritual, ou seja, um sentido de conexão maior, um propósito de vida, também não realiza. Assim como o oposto, eu olhar só para o espiritual e não olhar para as outras 3 dimensões minhas, não é um tratamento integrado, nós somos um todo. Então só mirar no espiritual e fazer a falta de Deus é um reducionismo, é o termo técnico que a gente utiliza. E o ser humano não pode ser reduzido a uma coisa só. Pelo contrário, às vezes essas falas de que é só falta de Deus ou só ir para a igreja geram muita culpa. Quantas pessoas já atendi que são pessoas muito religiosas, mas que ainda assim não conseguem encontrar só na fé esse amparo nessas horas onde elas estão muito fragilizadas. E chegam aqui na clínica se sentindo a pior pessoa do mundo porque é como se Deus não preenchesse tudo. E daí eu coloco, mas não foi o próprio Deus que trouxe os profissionais? Né? Nós temos essas dimensões e todas elas têm que ser consideradas e aplacadas. Então nessa hora qualquer tipo de julgamento ou de clichê só religioso ou moralista mais gera culpa e mais fragiliza a pessoa que está já vulnerável do que fortalece. Não ajuda em nada. Chega a ser uma ignorância, né, da nossa parte falar isso, se é falta de Deus, se fosse mais para a igreja não estaria assim, que isso é uma ignorância da nossa parte e também uma ignorância da parte de quem está sofrendo e se recusando a se tratar, porque está se culpando de um monte de coisas, vão achar que eu sou doido, vão achar que eu não tenho um Deus, vão achar... Uma vez, eu ouvi os padres, acho que o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo Rossi, falando que eles tinham muito preconceito, porque eles achavam realmente que as pessoas que queriam cometer suicídio ou que tinham depressão era um pouco de falta do que fazer e falta de um Deus, até que eles tiveram, e eles falaram que foi importante eles terem, para eles sentirem na pele o quanto é difícil quando você tem uma doença
Então, a gente tem que saber que uma coisa é estar doente, precisa de remédios, precisa de tratamento, precisa de ajuda. E precisamos de Deus sempre, doentes ou não doentes, na dor ou no amor, porque Deus tem que estar com a gente sempre. Entende, gente? Então eu não estou falando sobre... Eu sou uma das pessoas que eu acho que a fé é importantíssimo para todas as pessoas, mas para quem é ateu, vai falar assim, puxa, Ana, mas eu sou ateu, você falou que tem que ter fé. Não, gente, tem que ter consciência do que é um bom tratamento, e é por isso que eu tô aqui hoje, para mostrar para vocês e falar que tem tantas pessoas que são excelentes profissionais. Às vezes vocês foram num profissional ruim, que não te tratou bem, que não foi bom com você, que você se sentiu pior do que se você não tivesse ido. Acontece, porque existem bons profissionais meia boca. Procurem novamente outros profissionais, não desistam de vocês, nunca, jamais, jamais, jamais desistam de vocês, e vocês podem ter uma vida plena, e esses pensamentos ruins aí, ó, da cabeça, vão sair com tratamento, porque eles são doenças, assim como doenças do nosso corpo, existem doenças da nossa mente, da nossa psique, que fala, é isso? A gente pode falar tanto em psique, que quando a gente fala de uma questão mais interna, dessas neuroses ou conteúdos mal resolvidos que a gente carrega, quanto a gente pode falar até mesmo existencial. Porque muitas vezes nós adoecemos na nossa existência, ou seja, na nossa caminhada que a gente está tendo. A gente perde a noção de para onde eu estou indo, para que eu estou existindo, o que eu quero realizar. E muitas vezes a depressão e até o suicídio vem desse vazio, né, onde a gente já perdeu totalmente conexão e sentido com a existência. Você acha que você não serve para nada. E daí você começa a entrar de novo no Instagram, ver todo mundo feliz, realizado, e fala assim, nossa, eu sou bosta, né? Rede social faz você sentir o merda da o cocô do cavalo do bandido, né? É isso aí. Nossa, é verdade, gente. E não acredita não, tá? Porque vocês já viram artistas famosos que têm dinheiro, beleza, saúde física se matando? Nas redes sociais tá todo mundo muito lindo, só que dentro da gente, a gente tá sempre sorrindo por fora, mas dentro da gente, a gente pode estar sangrando. E essas pessoas, mas eles têm tudo, por que eles se mataram? Porque eles estavam doentes. E é justamente esse o maior fator de risco, se manter nessa posição de sangrando. Porque daí vai acontecer uma situação emergencial, ali, uma mudança abrupta, e a gente não consegue sustentar, porque a gente já está vulnerável. E a vida, ela puxa o tapete. A vida está sempre em movimento. Se a gente não tiver fortalecido para lidar com isso, a gente cai. E aí a gente vê aquelas pessoas bonitas, né? Aquelas mulheres lindas que tiram a própria vida, pessoas assim, bem-sucedidas, pessoas, nossa, essa pessoa tinha tudo, mas ao mesmo tempo ela sentia que ela não tinha nada, ela estava num vazio, numa tristeza gigantesca, numa dor imensa. E é por isso que precisa ser tratado, tá, gente? Então, mais uma vez, eu vou falar isso pra vocês. E pra terminar, eu só quero contar uma historinha pra vocês de como começou esse movimento do Setembro Amarelo. Muita gente acha que é por causa do IP, que aí começou a dar flor de IP amarelo. Não foi bem assim, gente. Tinha um jovem nos Estados Unidos chamado, eu coloquei até o nome dele aqui, Mike M, tá? Ele tinha 17 anos, tinha um carro, um Mustang, que ele amava. Ele mesmo pintou o carro de amarelo, esse Mustang. E ele era o cara, ele sorria, ele era o cara da galera, sorria pra todo mundo, sabe aquela risada fácil, aquele cara legal. Um belo dia ele escreveu uma cartinha pra mãe dele e tava escrito assim, pra mãe e pro pai dele: eu amo vocês, não se culpem. E tirou a própria vida. Quando os amigos dele souberam disso, isso foi dia 8 de setembro de 1994. Quando os amigos dele ficou sabendo, eles ficaram loucos, arrasados, como acontece com a gente quando vê pessoas tão felizes, tão, uau, tirar a própria vida. A gente fica assim, meu Deus, como? Aí os amigos deles escreveram um bilhetinho e colocaram uma fita amarela da cor do carro que ele amava. E no recadinho dizia assim: se precisar, peça ajuda. Todos os amigos deles criaram isso. Se precisar, peça ajuda. Quando ele morreu. E assim criou-se o Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Tá? Foi graças, infelizmente, ao Mark M. Tá? Esse garotinho de 17 anos que sorria por fora, mas sangrava por dentro. Então, se precisar, peça ajuda. Infelizmente, esse público assim de 19,
17 até 29 anos é o público-alvo maior. A gente tem assim que a segunda maior causa desse público de morte é o suicídio. Né? Então, porque é uma fase de muita comparação, de muito crescimento, de conflito, de mudança. Né? E o que eu mais vejo são ou pessoas sofrendo por se comparar a um ideal do que deveriam ser e não entender a própria caminhada, ou então pessoas sofrendo porque querem corresponder a expectativas de uma família e se desrespeitam, querem olhar para o outro e não olham para si. Então, se tem uma mensagem que a gente pode deixar disso é: olhe para si mesmo, encontre sua autenticidade. A autenticidade é a nossa capacidade de sentir as coisas e agir de acordo com a sua verdade. Né? Vai encontrando o seu caminho e resgatando pequenas bolhas de saúde, porque a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue ter aqui um ambiente, uma amizade, um trabalho, um hobby que vai te preenchendo e te nutrindo, para você voltar a resgatar esse processo de vida e de sabor, né? E na contramão do processo de morrência. Então vai resgatando coisas que te fazem bem, vai encontrando pessoas que te respeitem, te aceitem como você é dentro do possível, porque não é fácil na sociedade atual, mas é por aí que a gente vai conseguindo combater esse processo. Né? Muito mais do que tentar controlar o desejo da morte, é potencializar o desejo de vida. É isso, gente. E eu gostaria que vocês sempre procurassem ajuda, tá? A gente não vai se estender mais, porque eu acho que o recado foi dado. E eu quero que o William fale a última dica que ele tem para dar para vocês e também deixa o endereço. Eu vou escrever aqui embaixo depois, tá? Onde vocês podem encontrar o William, que realmente é um psicólogo, um dos melhores que nós temos em Paranavaí e na região noroeste, mas existe para quem não tem como fazer num particular, ligue para o 188 ou procure o CAPS. O CAPS tem atendimento gratuito para as pessoas que estão com esse sofrimento interno muito grande. Então procure ajuda o quanto antes. E se você já estiver sufocado, ainda assim, tira, sabe, assim, assiste a gente e fala: eu vou ver no que dá, e vem, tá? É através do tratamento que vocês vão ter uma vida muito melhor. Eu espero em Deus que essa dor que tá aí sangrando vocês, esse sorriso que vocês estão tendo, que por dentro não é nada disso, ou aquelas pessoas que já deitaram, não querem mais levantar, eu desejo do fundo do meu coração que vocês levantem e que vocês tenham força para procurar ajuda. Isso é uma doença e tem cura, tá? Procurem ajuda. E eu deixo com você sua última mensagem pro pessoal e onde eles podem te encontrar. Eu posso dizer do meu jeito, é em frente à clínica do Dr. Aoki. eu tiro essa referência, a clínica do Dr. Aoki, do Mortati, do Lucas Mortati, aqui na rua do Lucas Mortati, em frente do Dr. Aoki. Mas eu vou colocar o endereço aqui embaixo, tá? Amapá. Mas se procurar no Google, a gente acha todo mundo, né? É o William Santos, tá? Olha, assim como se a gente tá com uma pressão alta, a gente não vai deixar de tomar uma medicação. Por que quando se trata da saúde mental a gente tem todo esse preconceito? E quando a gente fala da dor, a gente fala de algo que tem que ser ouvido. Não adianta só negar ela e sufocar. E hoje a gente foge muito da dor, como se fosse um problema a ser eliminado. Não, a dor ela nos convida a escutá-la e a compreender um movimento de mudança. Ela no fundo dói porque algo precisa ser modificado. A vida está mudando, o mundo é impermanente, a gente tem que entender isso, elaborar e se reorganizar. E nessa hora a gente precisa de alguém que seja capaz de escutar, de sustentar um ambiente seguro para a gente poder ficar com aquilo, porque não é fácil sentir a dor. Tem uma frase da Karina Focomides que eu quero fechar com ela, que ela diz assim, que se tem vida, tem jeito. E enquanto estamos vivos, ainda dá para a gente reorganizar. Só no fundo, é tão terrível assim que a gente está pensando em colocar, enfim, a própria vida, por que não mudar ela? Por que não tentar de uma maneira diferente? Por não tentar encontrar um outro caminho? E às vezes a gente precisa de alguém de fora para poder ajudar a gente a enxergar esse outro caminho, porque a nossa visão já fica toda limitada e deturpada porque a gente já está vulnerável demais para acreditar. Essa é a minha mensagem final. Então é isso, gente. Se tem vida, tem jeito. Vamos em frente, tá? Ficam firmes e eu desejo que vocês fiquem bem. Deus abençoe todo mundo. Obrigada, William, por nos receber. Volto aqui para a gente falar sobre outros assuntos ligados à mente. E eu espero que vocês fiquem com Deus e que vocês comecem a curtir esses nossos vídeos que a gente só está trazendo para poder ajudar, tá bom? Beijo, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!